Há alguns trechos aqui que eu vou ler para o senhor, se quiser explicar o contexto das suas declarações. As posições feitas em relação ao TSE, as questões colocadas pelo presidente naquela reunião. Então, o senhor diz, esses comentários aqui, eu peço que fiquem entre a gente. Eu estou aqui muito cioso, como falei antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos muito sensíveis. E prosseguindo na sua fala, em relação a uma suposta desconfiança que o senhor demonstrou em relação ao Tribunal Superior Eleitoral e à Justiça Eleitoral, o senhor diz, entre aspas, muito bem, o TSE ele tem um sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não. E não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo. E ainda confirma, continua, dizendo em relação à Comissão de Transparência Eleitoral, entre aspas, é para inglês ver, constituindo um ataque à democracia, e diz, também tudo entre aspas, vou falar aqui muito claro, senhores, a comissão é para inglês ver, nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta, é retórica, discurso, ataque à democracia. E em linguagem militar, o senhor descreve nessa reunião o que talvez fosse uma estratégia do senhor, entre aspas, o que eu sinto nesse momento o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra a gente, linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação e vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Então, eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer essa desconfiança, dizendo que o TSE fazia ou faz o que quer, possa interessar ou não, e que é um ataque à democracia e que o senhor estaria numa guerra contra o TSE e iria romper e iniciar a operação. E qual seria essa operação? Por favor. Pois não, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Luiz Fux, senhor doutor Paulo Gonet. Inicialmente, presidente, eu queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Eu tinha assumido o Ministério da Defesa em abril de 22, eu não tinha nem 3 meses de MD. Vinha do Exército Brasileiro. Depois de 47 anos de Exército, talvez com aquela postura de militar, e vendo aos poucos que na defesa as coisas seriam diferentes. E coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. E mais ainda olhando para Vossa Excelência, porque nós trabalhamos juntos nesse processo. Quando eu vi esse vídeo posteriormente, eu não acreditei. E aí agora eu vou entrar, propriamente dito, na resposta. Naquele momento, o que é que eu sentia? Nós estávamos vivendo a Comissão de Transparência Eleitoral. E eu perguntei ao pessoal, quando fui me assenhorar do trabalho, como é que estava a CTE. E a grande demanda e o pedido dos militares, engenheiros que trabalhavam na CTE, era o contato, a reunião técnica próxima para discutir propostas. Na CTE, eu não vou perder tempo vendo a resolução, tem gente e instituições que... E eu falei para Vossa Excelência isso uma vez, numa reunião nossa, que eu não via efetividade na CTE, de coração. Foram 5 ou 6 reuniões, numa delas tinha 70, 80 pessoas online, virtual, em que cada um falava 5 minutos. E eu pensando, poxa, mas os meus técnicos querem discutir as propostas com os técnicos. E isso não saiu, ou não saía. Depois saiu. E por isso que eu
inadvertidamente, sem razão, disse que a comissão era para inglês ver. Da mesma forma, a linha de partida, a linha de contato. Uma metáfora com as operações militares. Nós, militares, nas academias, nas operações, nós temos os azuis e os vermelhos. Uma linha de partida que é uma linha de contato. Que a gente tem as dificuldades naturais e o desafio de romper aquela linha de partida, prosseguir na operação e conquistar os objetivos. E era exatamente isso que eu queria. Eu queria chegar à reunião técnica com as equipes das Forças Armadas e do Tribunal, para a gente poder discutir efetivamente as propostas. Então, na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente. O senhor sabe também por quê. E foram inúmeras ações que, a posteriori, foram efetivadas com as Forças Armadas. Só para não ficar dúvida, o senhor pode dizer por que seria? Porque senão cada um pode ter uma conjectura que as coisas melhoraram, por quê? Não, ok, sim, senhor. A assunção de Vossa Excelência à presidência do Tribunal Superior Eleitoral facilitou a minha vida. Ponto.